Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós vamos dar início agora à nossa live. Com um enorme prazer que a gente está realizando esse evento. Eu quero me apresentar um pouquinho para as pessoas que vão entrar, enfim, ao vivo e vai nos acompanhar, né? Então, meu nome é Pamela, eu sou advogada, sou especialista em Direito Penal e Processo Penal e também Direito de Família, e atualmente sou mestranda em Ciências Criminológico-Forense. O propósito da realização dessa live é firmar um compromisso em prol da vida. Por esse motivo que nós trouxemos como lema a frase "Toda a vida importa". Nós já viemos, né, divulgando há alguns dias aí nas redes sociais a respeito da live, a respeito do Setembro Amarelo. Então, foi o que motivou trazer esse lema "Toda a vida importa". Eu quero trazer um pouquinho para você, só um resuminho a respeito desse dia, que é o dia 10 de setembro, né? Aqui no Brasil, em 2015, que foi instituído o Setembro Amarelo, que ele se trata da campanha, né, de prevenção ao suicídio. Ele foi escolhido no mês de setembro porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Então, eu e a minha equipe aqui do escritório, nós buscamos essa iniciativa com o intuito de trazer informação para as pessoas que nos acompanham e para toda a sociedade, né? Das formas que nós podemos identificar, prevenir e combater. O que nós, aqui, enquanto cidadão, nós podemos fazer quando a gente se depara com algumas situações, por exemplo, pessoas que têm pensamentos suicidas ou que já tentaram, talvez tenha na família, né? Então, a nossa intenção foi buscar mais informações para saber como lidar, né, com essas situações. Nós também buscamos trazer mais informações no âmbito municipal, né? Ou seja, verificar o que o município da Araucária tem de políticas públicas em relação à prevenção ao suicídio, serviços que o município oferece, como que nós buscamos esse serviço, né? Então, diante disso, eu fiz o convite para participar dessa live, que são duas figuras públicas aqui, que exercem funções muito importantes no município, sendo ela a doutora Isabela Queiroga. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, né, que ela é psicóloga, é especialista em urgência e emergência pela Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais, é servidora do município da Araucária há quase 3 anos e atua como psicóloga no Serviço de Atenção em Saúde Mental à Criança e ao Adolescente, SECRIA. E atualmente também compõe a equipe do Departamento de Atenção Psicossocial como assessora técnica. E também o Jackson Leone, que é guarda municipal no município da Araucária, e também é psicólogo, e não posso deixar de enaltecer, né, o trabalho que ele exerce, enfim, na Patrulha Maria da Penha, né, tem uma função muito importante também, mais conhecido como Leone, né. Então, eu quero agradecer a presença de vocês terem aceitado o convite aqui, e fico muito feliz de vocês, enfim, poder colaborar um pouco com o conhecimento de vocês em relação a isso. Sejam bem-vindos. Então, eu vou dar início só uma introdução para a gente começar o nosso bate-papo. Aqui, como nós tínhamos conversado, a gente quer falar um pouquinho para ficar em forma de bate-papo mesmo, para as pessoas, de uma forma mais tranquila, conseguir entender essa ocorrência, esse fenômeno em relação ao suicídio, e também as formas que a gente pode combater e prevenir, né? Eu quero só enaltecer aqui e mencionar também que os assuntos sobre suicídio e saúde mental, eles devem ser abordados sempre, né? Sempre. Mas é importante a gente afirmar um mês ou uma data, que dessa forma a gente consegue comprometer os órgãos públicos, a sociedade a tratar do assunto, né? Em que pese a gente deve tratar isso com mais frequência, mas é importante a gente instituir esse dia, esse mês, né? E também é uma responsabilidade, né, de todos nós trabalhar com essa questão da prevenção. Então, iniciando o nosso bate-papo, para não estender muito, né, eu gostaria de iniciar a discussão
afirmando, né, claro, um pequeno ponto, que o suicídio, ele é um fenômeno social, né? E uma coisa que eu quero trazer, assim, para o nosso bate-papo, que ele merece muita atenção, esse assunto, e eu acho que ele tem que deixar de ser, acho não, né, eu tenho certeza, ele tem que deixar de ser um tabu, um assunto pouco falado, né? Nós falamos muito pouco sobre isso, e eu acho que é isso que nós acabamos ficando carente de informação, né? Então, é preciso que a gente traga essa clareza necessária sobre o tema, e isso que motivou a live de hoje, né? Que eu acredito que vai ser a nossa pequena contribuição para buscar a mudança que nós queremos ver na sociedade, enfim, e também servindo à prevenção, né? Então, eu gostaria de dar início com a doutora Isabela, para comentar um pouquinho dessa questão do suicídio como um fenômeno social, né? E também já nos explicando, talvez, sobre o viés da sua experiência, da psicologia, né? Sobre os fatores que podem levar alguém a cometer suicídio, né? Então, se a doutora puder começar a introduzir para a gente entender um pouco mais sobre isso. Claro. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A Pamela estou conhecendo hoje, né? Mas já sei de um trabalho muito efetivo aqui que acontece em Araucária. Com Leone, eu já tenho experiência lá no Grupo Gestor das Redes, né, Leone? Já velho conhecido ali nas reuniões. Então, assim, começar dizendo que sim, o suicídio é um fenômeno social também, né? É um fenômeno biológico, se a gente puder, envolve vários fatores, né? É um fenômeno bastante complexo, são múltiplas causas, a gente nunca deve reduzir a uma única causa, a uma única motivação, né? A gente precisa realmente ampliar esse olhar e falar realmente a melhor solução. Falar sempre de forma responsável, né, Pamela? Assim, quando eu aceitei esse teu convite, eu sabia que a gente ia ter um tempo para conversar, para dialogar, para aprofundar o tema, né? A gente teme muito, assim, que o tema seja abordado de uma forma muito superficial, né, não aprofundada, e a gente corre o risco de reduzir muito as situações. Então, sempre que eu vou falar sobre o tema, eu pergunto o tempo que eu vou ter para falar sobre ele, né, em que espaço que a gente vai falar sobre, porque uma coisa é a gente falar para profissionais de saúde, outra coisa é a gente falar para profissionais de forma geral, outra coisa é a gente falar para a sociedade, para a pessoa que está em risco de suicídio. Então, realmente é um fenômeno bastante delicado, muito complexo, e que envolve, sim, o fator social. Se a gente pensar que a gente vive hoje uma condição no Brasil bastante desigual, né, em relação ao acesso à cultura, saúde, educação, e tantas outras situações, assim, que a gente entende que impactam diretamente na vida da pessoa, né? Então, uma situação de desemprego, por exemplo, como a gente vê tão presente nos dias de hoje, é claro que pode levar uma pessoa que já está mais sensibilizada a pensar em suicídio, até mesmo a vir a cometer o ato, né? Então, sim, é um fenômeno social, mas também é um fenômeno biológico, é um fenômeno que pode estar relacionado a doenças crônicas, a dores, a doenças de ordem psicossocial não tratadas também, né? Fenômenos psicológicos, como o próprio jeito de ser da pessoa, a personalidade. Então, personalidades mais impulsivas podem entender né, ter mais tendência realmente a cometer o ato, mas a gente, como eu falei, nunca deve reduzir a um só aspecto, né? Fatores ambientais também, há quem fale da depressão sazonal, né, a gente que vive aqui no Sul, vocês devem perceber que meu sotaque não é daqui, né, então, como uma pessoa do Nordeste falando para vocês aqui, dá para dizer que sim, que o frio, né, as condições climáticas podem também influenciar no desenvolvimento de algumas doenças e mesmo o próprio comportamento de se isolar mais, de ficar mais em casa, então isso pode também contribuir, né, isso não é só uma lenda urbana, como a gente costuma brincar, mas sim é um assunto que é um fenômeno que pode sim também impactar, influenciar, né. Fatores culturais também, a gente sabe que dependendo da região em que se viva, existem diferenças aí na quantidade de tentativas de suicídios e suicídios consumados, né? Então, a gente, como eu falei, nunca vai poder reduzir a um único aspecto, mas sempre procurar ampliar e aprofundar o tema.
né? É porque as regiões, elas têm, né, diferentes, inclusive até estava fazendo alguns estudos, né, e tem regiões que têm incidências diferentes, né, realmente por essa questão também cultural, enfim, né, não tem como trazer todas as situações, né, é quase impossível, né. Isso mesmo. E em relação, assim, para a gente começar a trabalhar um pouquinho na questão da identificação, né, eu vejo que talvez pode trazer a questão da experiência também, né, como a doutora lida com isso sempre, né, o Leone também já com certeza vai ter coisas para contribuir em relação à profissão, mas como que a gente vai identificando esses fatores, né, como que a gente de fato consegue ver, identificar a pessoa que está tendo talvez pensamentos, enfim, né? Me permite fazer só uma ponderação antes da gente ir para esse outro tópico? Eu acho que quando a gente fala sobre essa questão do suicídio, a gente tem vários preconceitos que são abordados, que são atingidos, então eu acho que algumas ponderações elas são necessárias de serem apontadas, né? Uma delas é aquilo que criou-se como um jargão e é um preconceito muito grande imbuído nessa frase, que é aquela de que quem realmente vai fazer a passagem ao ato, que é uma das formas de se chamar o suicídio, não avisa. Esse preconceito está muito ligado pelo fenômeno de algumas situações, como, por exemplo, situações típicas da adolescência e o transtorno de personalidade borderline. Por que eu cito essa parte aqui que ela é importante? Porque existe um fenômeno que o pessoal que estuda e fala bastante sobre, primeiro chamou de fenômeno Goethe, por causa de um livro na Alemanha, Sofrimentos do Jovem Werther, que é um livro fantástico, mas ele tem um final em que ele conduz e vai apresentando os sentimentos de como ele foi conduzido à passagem ao ato, e houve uma identificação muito grande do público jovem que acabou realizando esse. E nós tivemos um fenômeno muito parecido com isso quando a gente teve o lançamento de uma série na Locadora Vermelha, que é o 13 Reasons Why. Houve um fenômeno muito parecido com o que aconteceu na época do Sofrimento do Jovem Werther, em que com o lançamento da série, em que fala-se sobre, e ela é fantástica para se refletir, mas até especialistas apontaram isso, e depois na segunda temporada eles colocaram isso no começo dos episódios, que ela não é uma série para você assistir sozinho se você não está bem, porque a ideia dela é provocar reflexão. Então, ela coloca o adolescente num cenário onde ele não consegue dar vazão ao sofrimento que ele está tendo e vai se aproximando cada vez mais da passagem ao ato. Por que eu cito nisso? Porque a gente não pode desconsiderar esse peso cultural que tem em algumas situações em que uma pessoa acaba fazendo a sua tentativa. E por que isso também merece uma atenção? Porque a pessoa ela está imbuída em um sofrimento, né? Quando a gente fala sobre um olhar mais da psicologia existencialista sobre o fenômeno do suicídio, a gente vê uma quebra de vinculação. E essa vinculação ela pode estar acontecendo com família, com trabalho, com relacionamento, e aí a ruptura dessa vinculação leva a pessoa a uma crise em que o sofrimento ele é muito grande, né? E aí a pessoa acaba ficando muito próxima, por outros fatores que acho que a gente vai abordar mais para frente, a essa passagem ao ato. Então acho interessante a gente desmistificar o suicídio como associado somente a transtornos mentais, porque a pessoa podem ter pessoas que vão acabar entendendo como, não, isso é coisa de só quem tem transtorno mental que corre esse risco, né? Quando não, é uma questão de vinculação. Então, isso pode acontecer com alguém que perdeu a família no acidente, que está em um luto e que esse luto é muito pesado, que perdeu o trabalho. Tem N fatores que podem estar vinculados a isso. E tem um livro muito legal, que é O Demônio do Meio-Dia,
É um livro bem grandinho, que ele é escrito pelo Andrew Solomon, que ele faz um estudo sobre a depressão, né? Ele é bem interessante, mas em que ele vai trazer esses apontamentos, né? Que o ser humano, nessa nossa busca pelo afeto, a gente faz vinculações. Então, a gente pode se identificar com família, a gente pode se identificar com trabalho, onde nós projetamos os nossos sentimentos e onde a gente mais sofre quando as coisas não estão dando certo, né? É interessante isso que você aponta, Leone, porque, assim, sempre vem essa dúvida, né? Quando a gente leva o assunto para ser conversado em rodas de conversa, com profissionais, enfim, as pessoas sempre perguntam assim, tá, mas sempre nos convidam a falar sobre o suicídio, que falar é a melhor solução, mas como é que fica a situação de expor isso na mídia, por exemplo, né? Então, você apontou muito bem sobre esse fenômeno lá, que aconteceu no passado e que agora acontece mais recentemente com alguns filmes e séries, e que aí, assim, é importante colocar isso, que os meios de comunicação em massa, existe um acordo mesmo, né, para que que o assunto suicídio seja tratado com muita responsabilidade. O que isso significa? A gente deve evitar, né, os meios de comunicação, então, evitam trazer o tema de forma sensacionalista. Então, se é um ator, uma atriz, uma pessoa, né, de projeção nacional, mundial, que comete o assunto precisa ser tratado de forma muito tranquila e, quando possível, aprofundada, né? Então, existe um acordo de não se, por exemplo, divulgar cartas de suicídio, o método como a pessoa cometeu suicídio, porque isso, sim, pode acabar impulsionando alguma pessoa que já esteja vivenciando uma dor muito profunda a fazer isso por imitação, né, digamos assim. Então, há que se ter esse cuidado. E isso não significa não poder falar sobre o assunto. A gente vai falar em espaços com responsabilidade, em que a gente possa abordar e aprofundar. Doutora, e outro só mito... para interromper um minuto, parece que travou a nossa transmissão. Deixa eu verificar o que houve aqui. Peraí, que retornou. Não, deixa eu só confirmar aqui. Ah, perfeito. Retornou a nossa transmissão aqui para não ter problema. Só deixa eu conferir com as meninas aqui. Para mim aqui no Insta tá transmitindo, só não sei no Face. Acho que está dando alguma instabilidade no aplicativo. Continua transmitindo, Leone, ou ele está com atraso? Não, ele acabou de aparecer vídeo ao vivo encerrado. No Insta. Tá, só um minutinho, então, até a gente dar continuidade. Então, retomamos aqui ao vivo, porque acho que deu alguma instabilidade no aplicativo que nós estamos utilizando. Mas, doutora, pode retomar o seu raciocínio para a gente dar continuidade. Será que o que falamos até o momento foi transmitido sobre a importância de se tratar o tema com responsabilidade, como ele é tratado na mídia? Se quiser fazer só um apanhado novamente, para quem não conseguiu acompanhar, seria importante. Tá. Então, eu estava retomando que, assim, as pessoas têm muita dúvida sobre falar ou não falar sobre o tema, né? Com receio de que falar sobre o tema possa desencadear, né, que alguém que esteja em sofrimento acabe cometendo o ato. Então,
o que a gente já tem de acordo mesmo com os meios de comunicação de massa é que se faça isso com bastante responsabilidade, né, que não sejam divulgadas cartas de despedida, ou os meios pelos quais a pessoa utilizou para cometer o ato, né, então esse é um ponto, a gente não deve tornar o assunto pauta sensacionalista, né, então, especialmente quando se trata de alguma pessoa famosa, há esse cuidado realmente, né, já é um acordo realmente com os meios de comunicação para que não seja feita de forma sensacionalista. Então, uma comunicação eficiente, cuidadosa, precisa levar isso em consideração. Então, são espaços como esse que a gente fala aqui, são espaços junto a outros profissionais, ou quando o tema é levado a escolas e há um espaço para se debater e se aprofundar o tema. Então, sempre tomando esse cuidado de tratar de forma realmente séria, cuidadosa e cautelosa. Pessoal, nós tivemos algum probleminha, então, alguns probleminhas aqui na transmissão ao vivo, mas vai ficar gravada a live, então aquilo que nós falamos inicialmente vai estar gravado. Todos já viram o tema, então a gente, de fato, está tratando da questão da prevenção ao suicídio, né? Como já apresentei, estou com a doutora Isabela, que é psicóloga, com o Leone, que é GM, também guarda municipal aqui no município da Araucária, também é psicólogo, e nós vamos tratar todas essas questões de prevenção, combate, meios de identificar, enfim, vai ser bem bacana e vai ser em forma de bate-papo. Doutora, então, dando sequência o que a gente tinha já falado anteriormente, para a gente ver essa questão da identificação, dos sinais, como que a gente consegue visualizar isso e, né, enfim, para poder posteriormente passar para outro ponto da prevenção, né? Claro. Então, é importante dizer que como um fenômeno complexo, é também um fenômeno que ele é muito ambivalente, né? Algumas pessoas falam assim, mas quem quer cometer o suicídio não fala sobre o suicídio. Acho que o Leone até falou um pouquinho sobre isso ali no comecinho. E sim, as pessoas dão sinais, né? Elas dão sinais porque é sempre ambivalente. Se por um lado eu quero aliviar aquela dor que eu estou sentindo, uma dor por vezes existencial, de forma que a pessoa não vê outro caminho a não ser fazer essa passagem ao ato. Por outro lado, há um desejo de vida também. Nós, seres humanos, somos ambivalentes por natureza. Então, vai ter algo que é da pulsão de morte, da agressividade, daquilo que me leva a cometer um ato como esse, mas vai ter algo que também vai ser um sinal de alerta que a pessoa pode dar a quem está ali ao redor, que pode sim perceber alguma mudança, né? E que sinais, por exemplo, comportamentais seriam esses? Mudanças bruscas de atitude, uma pessoa mudar radicalmente o jeito de ser dela, uma pessoa muito expansiva, muito alegre, e de repente ela muda completamente, ela se isola, ela fica no canto, né? Então, uma mudança como essa é importante que a gente perceba, e a gente convive com pessoas ali, a gente consegue notar esse tipo de mudança muito radical. Quando a pessoa... Será que continua? Pode continuar, sim. Quando a pessoa resolver alguns assuntos pendentes, né? Então, se você perceber que, de repente, a pessoa começa a se desfazer de objetos de valor sentimental muito grande, ou quer mexer com o testamento, né, e você que é da área do direito, como ela pode receber alguma demanda como essa, então é muito importante perceber o que está por trás dessa movimentação, desse desejo, dessa atitude, né? Isolamento, como eu já falei, não o isolamento que a gente está tratando agora durante a pandemia, né, que é real e necessário, mas o isolamento em relação a outras pessoas. Decidir, então, fazer um testamento sem dar explicação, começar a devolver os seus bens, né, e dar destino para isso, são sinais comportamentais que a gente precisa ficar atento. Sinais verbais, que a gente também pode passar despercebido, né, eu não estarei aqui no próximo ano, ou, você não vai me ver aqui de novo, né? Ou então está contando uma história para você, uma história de uma separação, um desemprego, algo nesse sentido. Fala assim, eu não consigo mais aguentar, eu não posso mais aguentar.
né? Eu só queria dormir e não acordar mais. Ou algumas pessoas que têm uma crença religiosa podem falar assim, eu só queria que Deus me levasse, né? Então, ficar atento a esses sinais, porque muitas vezes, se você abrir a conversa, você vai descobrir que tem alguma coisa ali, de pelo menos uma ideação, um pensamento que passou, às vezes não ainda com o planejamento, com a intencionalidade, mas que aquele pensamento está permeando ali a vida da pessoa. Então, não ter medo de perguntar, né? Na maioria das vezes, a pessoa só quer se sentir acolhida, né? Então, assim, o que você está falando? Me fala mais sobre isso, né? Não tenha medo, mesmo que você não tenha formação no assunto, abra a conversa, permita que a pessoa fale sobre aquilo. Não tenha medo de perguntar e de ser direto. Você está pensando em morrer? O que está acontecendo? E aí você se coloca à disposição para ajudar e procura ajuda profissional, inclusive junto com a pessoa. Pega na mão mesmo e leva, ó, vou marcar psicólogo para você, vou marcar médico para você, eu vou junto, sabe? Isso é importante, o que você mencionou. Acho que o Leone até ia fazer um comentário, né, Leone? Pode falar, daí depois eu passo também a pergunta. Quando eu falo sobre a situação da pandemia que a gente está, com relação ao distanciamento versus isolamento, eu costumo dizer que nós estamos vivendo em um momento de distanciamento, mas não isolamento social. Distanciamento, nós precisamos estar distantes e protegidos, mas nós não podemos estar isolados. E aí eu chamo muito a atenção, esse é um tema um pouquinho pesado para mim no momento atual, mas eu chamo a atenção para alguns públicos que acabam ficando um pouco mais fragilizados, em que a gente sabe que idosos, por exemplo, em que a família já não visitava com tanta frequência, pessoas que moram sozinhas. Então, o isolamento social é um termo que eu acho que não foi muito feliz na escolha. Nós devemos manter o distanciamento, mas ligar, perguntar como tá, se incomodar com quem você não vê nas redes sociais, se incomodar com aquela pessoa que fazia um contato frequente e agora não tá mais lá, sabe? Porque tem, na pós-situação, tem um sentimento de culpa muito grande, no sentido de, mas eu não percebi e os sinais estavam lá. Porque a gente confunde, e aí tem um termo que não é um termo muito legal, mas eu acho um termo interessante, que é o sorriso da depressão, em que algumas pessoas, e aqui a gente pode citar personalidades famosas, a gente pode citar é que eu confundo o nome dele, mas ele interpretou o Pat Adams, que é uma das minhas pessoas reais favoritas, e tem um vocalista de uma outra banda também, de rock, em que por estarem aparecendo nas fotos sorrindo e continuar conversando, as pessoas tendiam a julgar isso, mas ele tá sorrindo, então não, sabe? Então, a gente não tem medo de conversar com as pessoas, de abordar esse assunto. E o mais importante, de ajudar a pessoa a vencer um preconceito que ainda hoje muita gente tem, que é a psicofobia. Assim como tem a aracnofobia, que tem gente que tem medo de aranha, tem a psicofobia, que tem gente que tem medo de psicólogo. Então, auxiliar essa pessoa a ter contato com o profissional, né? Isso é muito importante, e eu quero trazer aqui um negócio, um assunto aqui para nós. Essa ponderação que vocês fizeram, que é importante esse contato, porque como vocês estão diretamente ligados, tem essa questão da formação de vocês, né, na psicologia, isso é muito importante, porque o que eu sinto? Que muitas pessoas, elas ficam com receio, elas não sabem se de fato elas chamam para conversar, para saber um pouco mais, porque ela percebeu, eu não quero, hoje eu não quero levantar, eu só quero morrer, eu queria morrer, né? Não tenho mais vontade de viver. Aí eu vejo que as pessoas ficam um pouco em dúvida assim, eu toco nesse assunto, ou eu finjo que não ouvi para não ficar fomentando isso e alimentando esse assunto, só que é uma coisa que vocês pontuaram assim, o melhor caminho, então, seria que nós conversássemos, tentássemos captar o máximo de informação com essa pessoa, né? Eu, enquanto profissional aqui da área do direito, né, como advogada,
Quando o cliente vem e me depara com muitas situações assim, claro que a gente puxa a conversa para entender um pouco mais sobre o assunto. Mas eu vejo que, às vezes, dentro de uma família, com amigos, ou no ambiente de trabalho, a gente sempre fica em dúvida, assim, se a gente toca nesse assunto, se a gente realmente puxa a pessoa para entender um pouco mais e tentar conduzir ela para um tratamento específico, para o órgão específico que a gente vai falar posteriormente, ou se a gente não toca no assunto. Então, o melhor caminho é, de fato, a gente conversar sobre isso, né? Sim, eu diria que o melhor caminho é sempre conversar, né? Agora, é lógico que um tema como esse, ele impacta todos nós, de diferentes formas, mas ele impacta, né? Isso não significa que a gente vai estar, por exemplo, sempre disponível para ouvir aquela pessoa, porque às vezes é dolorido, é complicado, né? E nem sempre nós também estamos bem. Nós também adoecemos, né? Nós também sofremos, todos nós. Então, quando eu coloco que é importante ampliar a conversa, abrir, é que se alguém dá uma brecha como essa, fala alguma frase como essa, é a hora de você dizer, mas como assim? O que está acontecendo? E não ter medo do que vai ouvir, né? Evitar julgamentos, ouvir com empatia, ouvir com Com cuidado e amor, dizer, né? eu vou te ajudar, né? Eu estou aqui para te ajudar. E é claro, gente, que há limitações, né? Se a gente não tem uma formação no assunto, né, no tema, se aquilo para nós está mais sensível naquele momento, a gente também precisa reconhecer essas limitações e dizer, bom, eu consigo até aqui, daqui eu vou precisar de ajuda. Seja oferecer ajuda profissional e aí ir junto com a pessoa, às vezes tomar essa iniciativa que a pessoa não está com condições de tomar, uma iniciativa como essa, nunca ficar sozinho nisso, pedir para, olha, vamos conversar com alguém mais, quem é da tua confiança? Será que eu posso chamar a tua vizinha, a tua amiga, né? Me diz alguém com quem você possa compartilhar isso também, vamos conversar juntos, né? Então, assim, nunca negligenciar, nem fingir que não está vendo ou ouvindo aquilo, mas também entender que temos limitações e que a gente vai precisar de ajuda. E os telefones que tem disponíveis, inclusive o do CVV, por exemplo, que depois eu vou falar para vocês, que é o 188, você pode ligar como pessoa que está querendo ajudar uma outra pessoa, né? Não é só a pessoa que está precisando de ajuda. Você pode ligar e dizer assim, olha, estou com uma situação, conheço uma amiga que está passando por isso, e isso, não sei mais como conduzir, me ajuda. Daí a pessoa vai poder te orientar. Perfeito, pode falar, Leone. Só fazendo uma ponderação, a pessoa não completando o que a colega está falando, você não precisa colocar o peso nos ombros de que você vai ter que resolver. A palavra é acolher e fortalecer o encaminhamento. Tá? Essa é a sua missão, vamos colocar assim. Ótimo. Acolher e auxiliar a encaminhar. E com relação a abordo ou não abordo, eu gostaria de colocar um peso para a pessoa conseguir se decidir se vai conversar ou não. Imagina que a pessoa que está passando por essa situação, ela tem pensamentos que são invasivos e recorrentes. Então, é invasivo porque ela não está querendo pensar nisso, mas esse pensamento invade a sua cabeça. Recorrente porque ele vem com muita frequência. Então, a pessoa já está passando por essa situação, e aí tem mais o peso de que eu não quero incomodar. Então, coloque isso na balança e pense, poxa vida, a pessoa que está nessa situação e eu posso auxiliar, fazendo esse movimento de acolher e auxiliar a encaminhar para um serviço especializado, eu posso auxiliar a salvar uma vida, eu posso auxiliar essa pessoa a conseguir conversar melhor sobre esse sofrimento. E, de novo, não precisa ser aquela coisa de conte para mim, tá? Principalmente se você não estiver também num bom momento, mas de acolher. E vamos então procurar um serviço especializado, vamos procurar ajuda, sabe? Porque até uma ótima fala, se você percebe que eu não estou bem assim para suportar esse conteúdo que eu estou vendo que você está sofrendo, eu também estou precisando. Então vamos junto, entende? Se colocar junto. Legal. Então, assim, a gente conseguiu já no início falar um pouquinho do que seria essas questões, o que poderia levar ao suicídio, né? Claro que é muito abrangente, né?
A gente conseguiu trazer um pouquinho esse olhar que a gente tem que estar sempre atento às pessoas que talvez estão ao nosso redor, né? Com essas possíveis falas, indícios, né? Para a gente tentar identificar mais ou menos uma forma de como nós podemos agir, né? Bem pontuado mesmo pelo Leone e pela doutora, da forma da gente acolher. A gente não precisa assumir a responsabilidade de resolver o problema que a pessoa está passando, enfim, mas no sentido de acolher e tentar, opa, junto, vamos pensar em alguma coisa, né, com empatia, com amor mesmo, né, um olhar muito acolhedor, né, e talvez agora eu acho que nós poderíamos falar um pouquinho, então, identificado isso nesse contexto, porque eu quero trabalhar um outro contexto daí de emergência, situações que a gente vê emergência, a gente, né, aí a gente está pensando na prevenção, mas daí a gente vai falar um pouquinho sobre a emergência. Mas primeiro eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre, tudo bem, identifiquei, consegui acolher, né, estamos juntos, que serviços nós podemos procurar, como nós podemos procurar, o que seria o melhor meio, e se a gente conseguir trazer um pouquinho para o nosso âmbito aqui municipal, para a gente ir conduzindo para outro caminho já. Eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com a saúde, eu acho que o Leone com a segurança, aí, né? Pensando em rede, assim. Então, Ótimo. há vários caminhos a seguir, né? O telefone que eu falei para vocês do CVV é o Centro de Valorização da Vida, ou Como Vai Você, como ficou popularmente conhecido. O número é 188, a pessoa pode ligar de qualquer telefone, inclusive de celular, telefone público, enfim. O CVV é uma rede gigantesca, assim, ao redor do Brasil. Hoje faz parte também dos cuidados incluídos no Ministério da Saúde, então, assim, é um número que se tornou um número oficial para buscar ajuda, como eu falei, seja da pessoa que está precisando de ajuda emocional, isso a qualquer hora do dia, final de semana, madrugada, enfim. O canal, ele é por telefone, chat, enfim, por e-mail também. Então, são vários canais de comunicação através do 188. Existe aqui no município de Araucária também o Disque Corona. O Disque Corona, ele serve não só para tirar dúvidas em relação ao coronavírus, mas também existe uma equipe de psicologia que trabalha em plantões diários, inclusive nos finais de semana, das 7 da manhã às 7 da noite. O telefone é o 0800 642 5250 e faz parte também da rede de atenção à saúde. Lá não é uma psicoterapia que é oferecida, mas um apoio psicológico pontual, identificada a situação de risco, encaminhada a pessoa para o local adequado. Mas são 2 telefones que funcionam como plantões, digamos assim, né, para essas situações mais críticas. Então, assim, vamos pensar na rede como um todo. A gente tem as unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada da população na atenção à saúde no município. Então, são 16 unidades de saúde espalhadas por todo o território de Araucária. Em todas as unidades existem psicólogos, né? Então, não tem nenhuma unidade de saúde que não tenha ao menos um psicólogo, às vezes tem 2. Mas não só psicólogos, qualquer profissional de saúde pode fazer esse primeiro atendimento em saúde mental e dar os devidos encaminhamentos, tá? E aí, se a gente vai ampliando um pouco a rede, né, identificada a situação mais de moderada a grave, essa pessoa pode ser encaminhada aos centros de atenção psicossocial. Aqui em Araucária são 2, o Centro de Atenção Psicossocial 2, que é o para transtornos mentais, e o CAPS-AD, que é mais voltado para questões prejudiciais do uso de álcool e drogas. Além desses 2 serviços, tem o SECRIA também, que é o serviço que atende criança dos 4 aos 8 anos de idade, né? São serviços da atenção daí especializada. Em geral, a gente pede que entre, né, pela unidade básica de saúde, se necessário, são encaminhados para esses outros serviços. O que não impede da pessoa que está em sofrimento, né? Estou aqui, estou passando na frente de um CAPS, preciso de ajuda, entra lá, vai ter alguém para te acolher, para te orientar, se for o caso, acolher naquele próprio serviço, se não encaminhar para um outro serviço, né? E nas situações de emergência iminente, vamos pensar numa situação que a pessoa já tentou, né, já fez a passagem ao ato, tomou medicação, fez alguma automutilação, ou está na iminência de fazê-lo e não tem
com quem buscar ajuda, né? Não tem para quem pedir ajuda, existem os serviços de emergência no município, UPA, né? Ou o SAMU 192, que é aquela ambulância que a gente conhece, que vai poder atender a situação emergencial em saúde mental, assim como qualquer outra situação de emergência em saúde, né? Então, lembrando que nessas situações de emergência real, UPA ou SAMU. Ah, perfeito, perfeito. E isso é bem importante, então, a gente saber nessas situações de emergência, né? Porque até é um assunto que eu iria adentrar também, porque, por exemplo, né, você não conhece determinada pessoa, enfim, mas você viu que ela está numa atitude que te causou estranheza, né? Por exemplo, aqui, nós já ouvimos relatos, situações de pessoa, aqui que nós falamos, tem regiões com ponte, com esses, né? Então, assim, nós nos deparamos com uma situação que a gente acha que está numa perigosa. A gente pensa, ou nos passou pela mente, assim, que ela pudesse estar pensando em tirar a própria vida, né? Não sei se o Leone também pode mencionar alguma coisa nesse sentido, né? Olha, é possível a gente ligar para a guarda, ou para a guarda municipal. O que a gente faz nesse momento, né? Vou dar algumas opções e aí na prática vai o que a pessoa lembrar, tá? A colega está comentando das situações ideais. Eu vou apresentar mais algumas portas, mais para, né? Tem algumas situações que é o que vem na mente, então a gente precisa ter mais informações aí para garantir que alguma delas chegue na nossa mente nesse momento. Mas vamos chamar de áreas sensíveis. Qualquer lugar pode ser área sensível. E comportamento sensível. Percebam uma pessoa em um comportamento sensível para a passagem ao ato, se você lembrar Leone, o telefone... Oi. Só deixa eu te interromper, só explica novamente para nós aqui, eu sei que a doutora também já falou sobre isso, mas como a gente teve aquele probleminha na live, a gente falou isso no início. Essa passagem ao ato, só resumidamente, porque como a gente está usando essa terminologia, muitos talvez não conheçam o que seria a passagem ao ato. Entendi. A passagem ao ato é uma das formas de se falar sobre o suicídio, porque ele é entendido não só como um ponto específico, mas ele tem situações que o antecedem, vai ter o acúmulo desse sofrimento, o acúmulo dessa tensão, que vão levar ele à passagem ao ato, à tentativa em si, né? Quando ele infelizmente leva a fim, uma das formas de a gente chamar essa situação é a passagem ao ato, tá? Tem uma fundamentação disso que vai explicar um pouquinho do nosso contexto histórico, de que nós, seres humanos, somos ligados a rituais, então a gente tem o ritual de aniversário, de nascimento, que são as festas que a gente faz, etc e tal. Eu acho que isso, só esse termo renderia uma live. Só para a gente entender realmente, então, a relação da passagem ao ato é realmente todo esse negócio que antecede a tentativa ou até a consumação do suicídio. Mais ou menos, resumidamente, é isso, né? A passagem ao ato... Eu posso complementar, então? Por favor. É que a gente costuma falar, assim, do fenômeno do suicídio como um contínuo, né? Existe, se a gente for pensar desde uma ideação, então eu pensei, quem nunca pensou em morrer, né? Eu pensei em morrer, essa ideia me veio na cabeça. Tá. Daí podem acontecer aqueles pensamentos que o Leone já citou, aqueles pensamentos intrusivos. A pessoa não consegue mais ter o controle sobre esses pensamentos, porque uma coisa é eu pensar e na hora eu estranhar aquele pensamento, assim, isso é estranho a mim. Não, imagina, não quero isso. Outra coisa é esse pensamento vir e a pessoa falar, bom, talvez seja uma solução. E aí, do pensamento, né, e aí vem a frequência desse pensamento, a intensidade desse pensamento, e aí a pessoa pode passar, então, a planejar o ato. Eu vou fazer de tal forma. Eu penso em fazer de tal forma. Eu já pensei dessa maneira, né? E daí também, a se somar isso, pode vir a intencionalidade. Então, eu tenho o pensamento, eu planejo e eu tenho a intenção. E daí, depois, a gente ainda tem um quarto tópico, que é acesso aos meios letais.
Seja uma ponte, como você citou, seja uma arma de fogo, por isso que a gente bate tanto na tecla que a arma de fogo não é para se ter em casa, né? Que é um outro ponto que daria uma outra live. Medicamentos em excesso, a gente não deve ter aquela famosa farmacia em casa, gente. O mínimo de medicamento em casa é o melhor, né? Só aquilo que você realmente precisa. Você não sabe o sofrimento de quem está convivendo ali com você, e às vezes aquilo ali pode ser um gatilho. Existem medicamentos simples que são potencialmente letais. Então, quando a gente pensa nesse espectro, né, nesse contínuo, o último desfecho, que é o mais grave, que é o que o Leone citou, é essa passagem ao ato, então, que pode culminar com um suicídio consumado. Não sei se... Nossa, ficou muito claro. Então, perfeito. Só para a gente realmente entender todo esse contexto, nossa, ficou muito explicativo mesmo. Deu para conseguir exemplificar certinho. Então, Leone, voltando, né, o que você estava falando, da questão desses exemplos, então, para a gente começar a ter em mente, identificar, fora o que a doutora já havia explanado. Então, assim, quando da fase da ideação e do sofrimento, a gente tem várias portas em que pode buscar, como a colega, como ela muito bem comentou com a gente. E tem algumas situações e locais sensíveis à passagem ao ato. Esse local sensível, ou seja, onde pode ser feita a passagem ao ato em si, pode ser consumada essa tentativa, pode ser em diversos lugares. Pode ser em um lugar onde tem grande circulação de veículos e não vai dar tempo do veículo frear, pode ser em lugares altos, e aqui não só ponte, mas prédios e por aí vai. Então, a questão é pensar o seguinte, opa, eu estou vendo uma pessoa que aquela crise já se transformou em uma emergência psiquiátrica, ou em outras palavras, aquele sofrimento está latente e vai acontecer uma passagem ao ato. Então, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso acionar de serviço? O que vier na sua mente, se você lembrar do 192 para chamar o SAMU, chama o SAMU. Se você lembrar do 193 para chamar o Corpo de Bombeiros, chama o Corpo de Bombeiros. Se você lembrar do 153, chama a Guarda Municipal. Por mais que não sejam os profissionais ideais para fazer essa abordagem de emergência psiquiátrica, eles têm treinamento básico para fazer essa primeira intervenção. Tá? Então, opa, eu lembrei do número da guarda, aciona a guarda. Eu vi uma situação, uma conduta ali que, olha, né, vou dar alguns exemplos de situações práticas, mas você está percebendo que tem uma pessoa que os carros estão desviando, aciona, tá? Isso pode ser N coisas, inclusive uma pessoa que tem algum tipo de atraso cognitivo e está perdida ali, né? Ou uma pessoa, um idoso em um processo de neurodegeneração que já está em uma situação em que não está discernindo muito bem e está em risco. Então, o número que você lembrar, aciona. O importante é você acionar alguém para vir fazer esse atendimento. 153 para a Guarda Municipal, 192 para o SAMU ou 193 para o Corpo de Bombeiros. Lembrou? Faz o acionamento. Aconteceu a situação. Aí, depois da situação realizada, o ideal é você ligar especificamente para o 192, porque dependendo da situação, eles vão te orientar. Olha, conduz imediatamente para a UPA, olha, aguarda no local, porque isso vai depender... Peraí que vai cair. Quase caiu a bateria do note aqui. Isso vai depender do estado da vítima. Tá? Há situações em que mexer nela não vai ser legal, vai agravar. Então, o operador vai te orientar, olha, aguarda o socorro chegar até você. Agora, tem outras situações em que dá para deslocar ela até o serviço de emergência, dá para deslocar ela até a UPA. Então, opa, situação já aconteceu, 192, passa o máximo de informações que você puder e a pessoa vai te orientar. Se você aguarda e a ambulância vai até você, ou se você leva essa pessoa até o pronto atendimento. Ótimo. E, assim, aqui no âmbito municipal, por exemplo, nós temos algum trabalho preventivo no sentido, assim, tem aquela família que tem tratando agora de adolescente, enfim, né, que ele já está com pensamentos, assim, comentando algumas coisas, que já deu a entender que está talvez enfrentando um quadro um pouco depressivo, alguma coisa assim.
Teve aquelas questões também da automutilação, né, que teve não sei a nível do município como está, mas a gente sabe que isso teve não sei se a palavra correta seria, mas um surto, né, dessa questão da automutilação, identificação nas escolas, enfim. Tem alguma coisa assim preventiva, por exemplo, a família viu que isso está acontecendo, já procuraria o serviço, né, teria o acompanhamento daí psicológico? Então, essas situações de automutilação, em primeiro lugar, elas precisam ser notificadas, né? Existe a ficha de notificação do SINAM, que todo profissional, seja da saúde, da educação, da assistência, da segurança, se foi ali a primeira escuta que foi feita com aquela pessoa, identificado, né, que ela cometeu automutilação, é necessário fazer a ficha de notificação de violência, tá? A notificação de autoagressão, ela é compulsória, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes, tá? Então, esse é um ponto fundamental. A vigilância epidemiológica, né, de tempos em tempos está fazendo capacitações e orientando os profissionais. O que a gente percebeu agora, né? Acho que até o Leone tinha pontuado, talvez fosse importante a gente falar o que mudou durante a pandemia, né? Ótimo. Então, a gente percebeu uma queda nas notificações de violência autoprovocada, né? Então, assim, a gente precisa avaliar esse dado. A queda das notificações é porque diminuíram, né, as automutilações, as autoagressões, ou porque não está sendo notificado, né? Então, se a gente pensar que as escolas são as principais notificadoras dessa violência autoprovocada, e há 1 ano e meio a gente não tem aula nas escolas, agora que estão sendo retomadas, então aí está possivelmente uma subnotificação acontecendo, né? Então, a saúde vai precisar agir muito conjuntamente com as escolas agora nessa retomada para, de novo, lembrar os profissionais, né, todos ficarem atentos a essas situações e encaminharem os serviços específicos. O que a gente orienta? Que sempre busque, primeiramente, a unidade básica de saúde, né, que, como eu falei, é a porta de entrada da população no acesso à saúde. Então, qualquer profissional que fizer esse primeiro atendimento, né, tem condições de perceber se é um caso que pode ser manejado ali na atenção primária ou vai ser necessário encaminhar outro serviço da especializada, mas sempre procurar o serviço de saúde mais próximo da região onde a pessoa mora. Ótimo, entendi. E tá, isso é importante porque às vezes nós identificamos, já apareceu algum comentário aqui, né? Vamos trazer para a prática também isso. Isso é importante a gente saber como lidar e o que procurar, né? Porque quando eu pensei em fazer essa live, eu pensei assim, realmente, em como nós pudéssemos ajudar as famílias, ajudar as pessoas que se deparam com essas situações, né? E a preocupação realmente é o que eu devo fazer, né? Então, isso é bem importante, que o primeiro caminho, então, nós poderíamos buscar a questão da saúde, talvez recorrer a um posto de saúde mais próximo, a unidade mais próxima, trazer essa notificação, né? Se tem um adolescente, se eles têm conhecimento, não está sabendo muito bem lidar com o filho, com um neto, que está, né, mostrando esses indícios, então tem a possibilidade de buscar esses serviços, né? Leone, uma coisa curiosa, até tem a nossa pergunta aqui, em relação a essa questão do suicídio ou da tentativa, você, enquanto guarda municipal, você já se deparou com alguma situação que pudesse nos trazer um exemplo? Ou soube de alguma situação? Olha, eu não gosto muito de falar de situações específicas, nem de modus operandi. Eu não... entendendo como funciona, eu não gosto muito de dar exemplos de situações. O que eu acho interessante citar é isso pensando enquanto quem atende à situação, na hora nós estamos lá executando o serviço e nós e os colegas vão fazer o que tem que fazer.
Mas isso Entendi. Vão mexe com a estar gente aptos, né, também. para atender quando Isso, alguém mas se pensando enquanto depara. profissional, essas situações mexem com a gente, sabe? Você fazer um atendimento de uma situação em que por trás daquilo havia um histórico de abuso sexual, você está falando de uma criança e de um adolescente, isso mexe com a gente, sabe? Situações que envolvem você perceber que o idoso ele está negligenciado, porque a questão da passagem ao ato no idoso é muito tabu, não é muito falado sobre, né? Principalmente a questão de abuso de medicação como uma forma do idoso fazer a passagem ao ato, por ele ter acesso à medicação, é confundido com, ele cometeu um erro, sabe? E na verdade você pontuou uma coisa bem importante que eu dei uma olhada, e até vocês, né, com a experiência de vocês podem me auxiliar nisso. Nós estávamos falando de uma questão de um percentual das pesquisas, né, em relação àquelas pessoas que entre homem e mulheres na tentativa de cometer o suicídio, né? E nós vimos nas pesquisas que tem um percentual alto em relação aos idosos, homens, né? E isso que você trouxe, essa pontuação bem importante, porque muitos mencionam, ele já não tinha muito discernimento na questão da medicação e isso, e na verdade não é bem isso, né, que acontece, Isso. né? Assim, com relação à estatística, o que chama a atenção é que a maior parte das tentativas são realizadas pelo público feminino e a maior parte das passagens ao ato pelo público masculino. Quando a motivação ela tem algo a ver com... Lembrando que, né, é onde nós temos vinculação, mas quando tem a ver com o processo de autoimagem, geralmente essa passagem ao ato ela é muito agressiva e mutiladora, né? Quando é uma questão que envolve um conflito de identidade de gênero, a família não ter uma aceitação de orientação sexual, a gente percebe que quando o tópico atinge a autoimagem, geralmente são ações que elas são mais... a intensidade na automutilação ela é muito grande. E aí tem um outro perfil que também está dentro desse quadro de sofrimento e que também é pouco falado, mas é quando ele é um suicídio que ele vai seguir um assassinato, né, na situação dos crimes passionais, e aí a maioria dos autores são homens, em que ele mata as crianças, a sua cônjuge e se mata na sequência. Se a gente não parar e perceber, opa, por que isso está acontecendo? Se a gente só fica revoltado, a gente não entende como funciona um ciclo de violência e não vai conseguir atuar lá. A mesma coisa com o adolescente. Se eu só fico bravo de que, e aqui, desculpa dar esses exemplos, mas eu acho legal puxar a orelha de pessoas que fazem isso, mas, porque o que você está fazendo é coisa e aí xinga o adolescente. Xingar o adolescente não vai resolver o sofrimento pelo qual ele está passando, tá? Ficar falando, e tem situações que em consultório a gente acaba tendo esse contato, em que tá lá o familiar xingando de um filme que ele está assistindo, alguma coisa assim, e o adolescente está passando por aquele sofrimento, sabe? Imagina como vai ser essa vinculação, se o assunto é tratado dessa forma. Porque, na minha opinião, quem faz isso é coisa de, sabe? Para esse adolescente, que abertura, entende? Como ele vai se sentir acolhido para falar sobre o que está acontecendo com ele? Ou quando se percebe uma marca, um sinal de automutilação e é tratado isso com uma abordagem muito agressiva. A forma de se chegar, de se acolher, ela é muito importante. Para não deixar sem resposta aquela mensagem, eu diria que o que causa mais comoção é o fato das tentativas estarem aumentando. Eu acho que, mais do que citar uma situação em si, a quantidade delas está chamando muita atenção. Perfeito. A quantidade com que vem acontecendo. E aí são de mais variadas formas e públicos. Isso a gente precisa conversar sobre, a gente precisa entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer. Espaços como esse, em que a gente pode, de fato, refletir, pensar, identificar sinais, entender que a gente precisa acolher e ajudar essa pessoa a chegar num profissional,
Isso é muito importante, a gente falar sobre. E é muito legal, assim, espaços como esse também aqui, porque, assim, a gente começa a pensar em tudo, né? Porque cada coisa que vocês estão falando aqui, enfim, né? Garanto que isso também está acontecendo com as pessoas que estão assistindo ou vão assistir. A gente começa a refletir como que nós estamos agindo, né? Será que nós estamos observando as pessoas que estão do nosso lado? Será que a gente está dizendo que aquilo que está acontecendo com a pessoa, a gente é agressivo? Será que a gente está dizendo que o famoso mimimi hoje em dia, né? As pessoas usam muito essa expressão. Como que nós estamos observando isso, né? E assim, tudo que a gente coloca à frente, o amor, o carinho, quando a gente já vai com a escuta, no sentido de acolher, eu acho que já fica tudo um pouco mais claro, mais fácil da gente conseguir entender o que aquela pessoa está passando, né? Ou não necessariamente entender o que ela está passando, mas de fato conseguir ajudar ela de alguma forma, orientando, levando, né? Então a intenção realmente hoje, eu sei que as pessoas às vezes têm um pouco de curiosidade, entender situações práticas, mas a gente também, de fato, como o Leone falou, não tem como, né? A gente tá colocando isso como uma doutora psicóloga que tem situações práticas que já, né? Mas a gente consegue trazer algumas visões. E um ponto que o Leone falou, que eu acho que a gente nem estava aqui no script, mas eu acho importante a gente falar, em situações, por exemplo, de violência doméstica, que a gente tá um assunto que vem sendo falado muito, mas eu acho que é algo que a gente deve observar, né? Porque nesses casos acontece, como o Leone citou o exemplo, né? Então, talvez se já tivesse observado esse fator antes, isso não poderia ter sido evitado, né? Pode falar, Leone, algo nesse sentido. Eu queria comentar um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto da violência doméstica, se me permite fazer um extrato rapidinho com relação à pandemia. Eu fiz um estudo para um outro material informativo que eu estava atuando nesses dias com relação à pandemia. E aí, o que se tem de dado, isso, né, nível Brasil, ele vai corresponder a um mundial, do que aumentou enquanto saúde mental. O que nós tivemos maior incidência durante a pandemia, depois que a pandemia se instalou. E, para minha surpresa até, e aí depois, quando eu li mais, eu entendi e concordei, mas o que mais aumentou na pandemia não foi a depressão. A depressão está em terceiro lugar. A ansiedade em segundo lugar. E uma coisa que para nós brasileiros até era algo não tão comumente visto, mas é o transtorno de estresse pós-traumático em primeiro lugar. E aí depois, né, vendo, nossa, mas transtorno de estresse pós-traumático, quem está passando por um assalto, não estamos indo à guerra. Aqui no Brasil, comumente, as pessoas com TEPT são aquelas que passaram por abuso sexual. E aí as coisas começaram a fazer sentido, porque o número de violência doméstica no Brasil, na pandemia, ela é algo absurdo, é algo surreal, é muito grande. Explodiu. Teve um aumento, sabe? Estamos perdendo habilidades sociais muito importantes, porque convivendo por mais tempo, os conflitos estão aparecendo com mais frequência. E aí a gente precisa entender que a violência doméstica, o nosso foco na patrulha é principalmente o público feminino, mas a violência doméstica em si não é só com relação à mulher, mas é aquela violência que acontece no espaço, né? Então a gente No precisa âmbito olhar familiar, né? a gente precisa olhar e pensar, tá, e esse idoso que já era negligenciado antes, e essa criança que agora, enquanto o casal está estressado por causa da crise financeira que está passando, ainda tem que fazer atividade da escola e vai pedir ajuda para os pais. Você entende o cenário em que a gente se encontra? E aí, infelizmente, começa a fazer sentido para mim que, além do medo de ser contaminado, de estar na rua, de estar com outras pessoas, que é uma das fundamentações do porquê as pessoas estão com transtorno de estresse pós-traumático,
né, estão com medo de voltar a socializar. Nós temos também esse aumento do conflito no ambiente doméstico e diminuindo as portas de percepção, os locais de percepção, porque as crianças a gente percebia na escola, principalmente, né? Os idosos a gente percebia nos centros de convivência, principalmente. Então, diminuiu-se os locais em que a gente conseguiria perceber e acolher, né? Então, nesse cenário em que nós estamos, com essa crescente, a gente precisa parar para perceber um pouco o que está acontecendo, né? Você está bem? E também parar para se perguntar, pera, eu estou bem? Né? Parar para fazer essa reflexão também, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, dar um pouco mais de atenção à saúde mental, né? Olhar para o outro e ver o outro de fato, né? Porque a maioria das pessoas não estão bem. E há situações em que os sinais eles são visíveis e por estar nessa crise multifatorial que a gente está vivendo hoje, às vezes a gente não acaba percebendo o que está acontecendo com o colega ao lado e pode não estar percebendo a estafa em que nós podemos estar nos colocando também, né? Ótimo. Doutora, se quiser fazer algum comentário a respeito também, e também essa forma como o Leone falou do distanciamento, gostaria de frisar um pouquinho mais a título de orientação mesmo, né, e a gente pegar num lado um pouquinho mais sentimental também, né, essa questão de que, como a gente está nesse afastamento, né, vamos dizer assim, nós poderíamos praticar um pouquinho mais a questão do ligar, da mensagem, uma mensagem motivacional, talvez isso seria importante, né, doutora Ana, fazer nesse momento. Então, eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam, assim, né, no que a gente chama de conceito ampliado de saúde, né? Fiquei pensando, será que eu falei a coisa correta quando eu falei de buscar ajuda na unidade básica de saúde? Porque isso acaba sendo, claro que isso é também um caminho, né? Mas acaba sendo também um pouco reducionista, assim, se a gente pensa que o conceito de saúde, ele é ampliado, de fato, não é só ausência de doença. E se a gente for tratar da saúde mental, não é só ausência, né, de algum transtorno mental, mas a saúde, ela está em vários aspectos, está no acesso à educação, no acesso ao alimento, no acesso ao lazer, né, no acesso à convivência comunitária, familiar, religiosa, enfim. Então, assim, são vários aspectos que a gente precisa perceber e como estamos carentes nesse momento de todas essas coisas, né, assim, esse auxílio emergencial tendo sido trazido, assim, de uma forma tão absurda, né, enfim, sem entrar em pormenores, mas não se consegue ter minimamente dignidade com o auxílio, né, dessa forma. Se a gente pensar em como nossas crianças ficaram mais vulneráveis nesse momento, né, que, assim, se a gente precisa ampliar realmente o olhar, né, a gente não vai poder falar só de um lugar de quem tem curso superior, que tem moradia, como nós que estamos aqui, né, que temos nosso trabalho garantido, né, e as milhares de pessoas que não têm acesso ao mínimo, né, a um teto como o nosso num dia de chuva como esse. Então, assim, é preciso que a gente amplie o olhar e que a gente possa realmente oferecer, através de políticas públicas, acesso da população a tudo que a população tem direito, né? Não dá para falar só, Setembro Amarelo, mês de valorização da vida, toda a vida importa, se a gente não ampliar esse olhar e não discutir mais profundamente essas questões, sabe? Perfeito. Era exatamente esse o sentido que eu gostaria de chegar da live, porque a gente foi trazendo termos técnicos, a identificação, a questão da saúde aqui no município, como identifica, mas ao final, realmente, o sentido da live, eu gostaria de trazer isso, que após a gente
escutar, entender todos esses sentidos, mas a gente chega à conclusão que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos realmente olhar para o próximo nesse momento, né, que a gente está desse afastamento, bem, tudo, né, que veio acontecendo também antes e com a pandemia, né, que se agravaram, essa questão das crianças, de fato, os adolescentes, não estarem assim, ficarem todo esse período fora da escola, é algo que eu já havia conversado com várias amigas, que também são conselheiras tutelares, essa preocupação realmente, porque a escola era um meio assim, que mais noticiava o fato, que identificava algum tipo de agressão, alguma coisa, e hoje não tem isso, né? Mas a gente, nós somos vizinhos de alguém, né? Então, assim, será que nós podemos, não é cuidar da vida alheia, não é isso, mas é a gente observar, será que a gente consegue dar uma observada um pouquinho a mais, assim, para ver como que, se está tudo bem, ou se a gente notou alguma coisa de diferente, né, para a gente prestar um auxílio. Então, isso eu falo assim num contexto geral, né? A gente comenta muito isso quando a gente fala sobre violência doméstica, essas coisas, mas é doméstica, é familiar, enfim, e tá, querendo ou não, tá interligado também com o que a gente está falando agora, com essa questão também do suicídio, como o exemplo que o Leone trouxe, enfim, né? Então, o sentido realmente da live era para a gente trazer todo esse conhecimento, esse contexto, e acredito que chegar a esse ponto do que cada um pode fazer, independente da posição social que esteja, independente da profissão, mas a gente tem essa questão, o nosso lado humano, de, né, praticar empatia, enfim, e eu acho que é esse olhar hoje também que a gente pode ter, né, porque daí esse olhar é todos os dias, né, é uma prática diária, né, não é realmente, como a doutora falou, nós estamos fazendo só no dia de hoje, né, mas eu acho que é algo que tem que ser trabalhado e debatido quase que diariamente, né? Porque a gente pode estar praticando isso diariamente, né? Essa observação. Muito bacana. Não sei se vocês gostariam de fazer mais alguma ponderação a respeito desse assunto. Não, a não ser que você tenha... Olha, pode sempre. Só para a gente concluir. O Leone é aquele cara que você precisa mandar parar de falar. Só para a gente ir rumando assim para o final, porque eu vou falar só bem rapidamente, não vou estender, porque a nossa live já está em 1h15, né? Mas está fluindo bem bacana o assunto. Mas eu só vou falar um pouquinho da questão do crime, e talvez se o Leone também quiser abordar um pouquinho, né? Porque tem essa vivência. Auxiliar, induzir. Isso, exatamente, que é o artigo 122 do Código Penal, né? Mas, assim, antes de eu entrar nesse assunto, só para a gente finalizar essa questão pessoal de cada um, essa questão da empatia, do amor, que é o importante, que é a nossa prática diária, né? Porque nem sempre, todo dia, a gente vai tratar sobre assuntos um pouco mais técnicos, como a gente trouxe um pouco aqui, né? Mas a nossa prática diária aqui, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto, né? Eu gostaria só de acrescentar uma reflexão na rotina de todo mundo, não sei, eu acho muito legal quem dentro da sua rotina tem aquele momento de oração, respeitando qual seja a sua crença, porque é o momento em que você reflete sobre o seu dia. Ou quem medita ao final do dia, porque é o momento que você reflete sobre o seu dia. Eu gostaria só de acrescentar um tópico, porque a gente faz o check-up de saúde anual, quem não faz deveria fazer, mas o check-up de saúde mental, ele é no mínimo semanal, né? Como foi essa semana? Como eu estou? Então, só... né, acrescente isso na sua reflexão, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde, também faz parte da saúde a nossa saúde mental. Lembrando que saúde não é ausência de doença, saúde é promoção de saúde, né? Eu estou bem, não é só eu não estou mal, eu estou bem de fato, como eu estou me sentindo, como eu estou conseguindo lidar com a vida, estou conseguindo executar as minhas funções, como está meu nível de sofrimento, meu nível de estresse, e o que eu posso fazer para dar uma reduzida e sempre, se houver necessidade, procurar uma ajuda profissional.
Perfeito, Leone. É algo que a gente realmente precisa praticar esse autoconhecimento, né? E repensar nas nossas atitudes, no que nós estamos sentindo, né? Isso é bem importante, né? Uma coisa também por que eu achei interessante, nós fazemos menção aqui de forma rápida, porque eu acredito que talvez tenham pessoas que não saibam ou não ouviram falar, porque também é pouco falado, né? A respeito nós chamamos da tipificação criminal, né, de um artigo que é previsto no Código Penal, que é o artigo 122, que ele trata da questão do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, ou a automutilação. Isso foi uma mudança, porque o nosso Código Penal já é um código bem antigo, né? Mas em 2019 teve uma recente alteração nesse artigo específico, onde incluiu, né, a questão da automutilação, né? Quando teve aquela... Pode falar, Leone. Perdão, se era isso que você ia falar, eu só estou falando, reinventando a roda. Mas você vai comentar sobre o Baleia Azul? Então, eu iria só fazer um apanhado com o pessoal aqui do artigo 122, para eles né, entenderem um conceito, pelo menos, do artigo. Então, o que ele diz, o 122 do Código Penal? Induzir ou instigar alguém a se suicidar-se, ou a praticar a automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, existe uma pena, isso é um crime, é uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Esse artigo também, ele prevê outras situações que existem casos de aumento de pena. E aí eu acho que é importante a gente comentar isso também, para as pessoas terem conhecimento, porque aqui a gente trata de quando a pessoa ela é menor, né, tem ali menor de 14 anos, então ele traz lá no seu parágrafo primeiro, né, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nós temos um aumento de pena. Se o suicídio se consuma ou da automutilação se resulta morte, nós temos um outro aumento de pena, que vai de 2 a 6 anos, né? Tem situações em que a pena, o Código Penal prevê que a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, por motivo fútil, né? Sem adentrar na questão, né? Aí tem várias questões técnicas, né? Mas ele prevê também se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, nesse caso, por exemplo, abaixo de 14, né? Abaixo de 18 até 14 anos tem esse aumento. É algo que o Código Penal deu essa atenção, né? E por que eu deixei por último para falar? Porque a gente trata toda essa questão da prevenção, toda essa questão psicológica para que, né, chegue ao ponto de tratar que a última, vamos pensar assim, a última instância, que é a questão de um crime mesmo em relação a isso, né? Aqui a gente também tem a previsão que aumenta-se a pena da metade se a pessoa, por exemplo, é algum líder ou algum coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, se ele tem essa influência e ele instiga, ele auxilia nessa questão do suicídio, tem um aumento de pena. Também, se o crime é cometido contra menor de 14 anos, ou com quem tem alguma enfermidade mental, que não tem o necessário discernimento, né, para a prática do ato. Então, ele também tem essa questão do aumento. Tem a questão também que da instigação ao suicídio, quando é menor de 14 anos, ele pode se transformar em homicídio. Então, são N situações assim que as pessoas precisam estar atentas de como quais são os atos, as atitudes que ela está praticando. Eu vou trazer um exemplo aqui, só para a gente entender. Teve uma situação que envolve no âmbito de violência doméstica e familiar. Por exemplo, o companheiro instigava, a mulher já estava debilitada psicologicamente, então já envolvia a questão da violência psicológica, então ela já estava debilitada, e ele instigava ela a se suicidar. Né, enfim, fazia toda aquela prática da violência psicológica e instigava.
Porque daí ela falava, provavelmente comentava ali, né? Ah, eu não quero mais viver, não tenho mais força para viver. E ele instigava ela, você tem que morrer, enfim, né? Não vou citar aqui como isso acontecia. Mas é um exemplo prático que ele sofreu uma denúncia porque acabou tendo lesões por esse artigo aqui do 122 do Código Penal. Então, de fato, trazendo uma experiência um pouco mais real, né? A gente precisa olhar e precisa analisar essas questões, porque é muito sério. Aí, trazendo uma questão o Leone pode até comentar, esse fato da baleia azul, que ele traz aqui essa questão, né, o artigo, se é realizado por meio virtual, enfim, né, então ele prevê isso também. Tem um contexto bem interessante de quando essa lei ela vai surgir, não surgir, perdão, ela sendo melhor desenhada, né? Acho que esse seria o termo correto. Mas em 2019 a gente estava num momento em que dois polos vão fundamentar. Primeiro, é um hater muito grande. Então, em escolas, um bullying de uma forma muito mais agressiva, mas de mais de uma pessoa perseguir um menino e fazer essa indução. Gente, a gente está falando de adolescentes e de crianças induzindo uma outra por causa da aparência, por causa de N fatores, a fazer a passagem ao ato. Então, um peso é esse. Uma indução relacionada ao ódio. Isso estava acontecendo dentro dessa época, em 2019. E outra coisa que também estava acontecendo eram grupos induzindo as pessoas a terem um conteúdo voltado a questões religiosas, e aí que tem situações até famosas fora do Brasil, em que houve aquela tentativa coletiva. Mas aqui, o que afetou o Brasil? O que afetou o Brasil, principalmente, além da descoberta de grupos que na teoria seria para ajudar pessoas com transtornos alimentares, mas que servia para que meninas com transtorno de bulimia, dentro daquela identificação de você nunca vai conseguir chegar nesse padrão e etc e tal, acabavam fazendo com que ela tivesse uma raiva muito grande e falasse de si mesma de uma forma muito pejorativa, muito violenta, levando a essas meninas à automutilação e a passagem ao ato. Então, era por ódio contra uma pessoa e induzindo ela. Outra era a indução e a manipulação. E, como uma das formas ainda mais péssimas de exemplificar, era o Baleia Azul, em que era um jogo voltado principalmente para o público adolescente, em que ele ia te induzindo a uma série de desafios. E o último desafio, ele era a passagem ao ato. Esse ponto, quando a gente fala de questões virtuais, é muito interessante a gente resgatar, porque em 2019 não estava com o peso que estamos hoje. Hoje, como essa própria live demonstra, muito das nossas relações sociais estão virtuais. Então, você saber qual que é o nível de qualidade de relacionamento que os seus jovens estão tendo de interação, né? Porque tem muita comoção com relação ao ódio. E aqui não só por jovens, tá? Porque adultos são profissionais também nessas comoções. E também entra aqueles comentários que são feitos em determinados lugares. Eles podem muito bem ter uma tipificação aí, por mais que a pessoa não tenha a intenção real. Eu falei sem essa intenção. O entendimento, aí a doutora Pamela vai ser muito melhor para sustentar esse argumento e chamar essa atenção, porque a internet está imbuída de um ódio muito grande hoje, então a gente precisa cuidar para não nos contaminarmos com esse ódio e auxiliarmos aos nossos jovens a não se contaminarem com esse ódio também, né? E para ter esse papo de autoaceitação com o jovem, eu preciso estar com a minha autoaceitação em dia e eu também não estar caindo nessa corrente de ódio virtual, né? Sim. Eu queria só fazer um fechamento, assim, não sei se... Não o fechamento da live, que quem vai fazer é a Pamela, mas trazer um pouco, alguns pontos que eu fui anotando aqui, para a gente resumir, né, eu acho.
Então, dizer assim que falar sobre o tema suicídio com responsabilidade não aumenta o risco de suicídio, tá? Trazer também a importância, assim, do papel da mídia, né? Então, o Leone muito bem pontuou do efeito Werther, né? Que é associado àquele efeito lá na época do romantismo ainda, do sofrimento do jovem Werther, que teve uma tendência a aumentar suicídios naquela ocasião, e aí por isso deve-se evitar as reportagens sensacionalistas, fotos e cartas, mas que, por outro lado, existem pesquisas que demonstram que em situações como essa que a gente vive hoje, de uma pandemia, né, e outras situações de desastres e catástrofes que já aconteceram e onde foi feita pesquisa também, há uma tendência a acontecer um efeito reverso, chamado efeito Papageno. Não sei se alguém já ouviu falar, mas o que demonstram as pesquisas é que, diante de uma situação muito grave, vivenciada coletivamente, as pessoas tendem a se ajudar mutuamente. E esse efeito, né, de auxílio na superação pode fazer com que os dados não aumentem, a exemplo do que a gente já consegue perceber nesse momento, né? Quando a gente compara os dados 2019 e 2020, a variação foi muito pequena de óbitos por suicídio, né? 0,4%, assim, de aumento. Claro que ainda é um número assustador, a gente precisa pensar em diminuir esse número e não mantê-lo, né, nem aumentar, muito menos, mas não houve aquele fenômeno muito temido por profissionais de saúde mental em relação a suicídios consumados, né. Outra coisa importante de se pontuar é que, assim, o suicídio, ele vai acontecer, né, algumas pessoas vão cometer esse ato mesmo. E é muito importante falar sobre isso, porque, assim, nem sempre a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Na maioria das vezes, sim. Mas é importante que quem fique, que sofre um impacto tremendo, né, mesmo não tendo induzido ninguém a cometer aquele ato, mesmo não tendo sido violento, né, mesmo tendo tentado fazer tudo o que era possível para auxiliar essa pessoa, né, vai acontecer, suicídios vão acontecer, e a gente precisa pensar no trabalho da pós-venção, né, que é exatamente o trabalho que é feito posterior a um suicídio consumado, um trabalho posterior na família, na equipe que teve, né, algum colega que morreu por essa motivação, né, então, que nos espaços possa ser oferecido também esse apoio a quem fica, né, porque quem fica sofre muito também. Tem um estudo da OMS de 2010 que fala que, no mínimo, de 6 a 10 pessoas são impactadas diretamente quando alguém morre por suicídio. Tem um outro estudo lá dos Estados Unidos que fala um número muito maior, que são cerca de 135 pessoas diretamente impactadas, diretamente ou indiretamente. Né? Então, assim, trabalhando no serviço de saúde mental para criança e adolescente, posso dizer que, assim, um trabalho muito intenso foi feito numa dada situação no nosso serviço de pós-venção, né, de acolher quem ficou. Ótimo. De acolher quem ficou, seja equipe de saúde, sejam amigos da escola, sejam familiares. Então, é preciso que a gente pense também nessas situações que vão acontecer, a gente vai precisar atuar sobre. Perfeito, doutora, perfeitas colocações. Nós estendemos basicamente 30 minutos do nosso horário, mas assim, eu estou muito feliz, muito conteúdo, muito produtivo. Espero que as pessoas que nos assistiram ou que vão assistir posteriormente, que tenham gostado e que gostem do conteúdo que nós conseguimos trazer hoje. A intenção realmente é trazer conscientização, um olhar, pensamento, situações. Eu tenho certeza de tudo que a gente ouviu aqui, coisas já estão na nossa mente, a gente já está pensando, trabalhando, e isso é importante. Eu acho que é o plantar dessa sementinha com um olhar mais cuidadoso. Eu acho que realmente era a mensagem que eu gostaria de trazer, e tenho certeza que quando vocês aceitaram o convite, não foi diferente esse pensamento, né? Então, eu vou concluir a nossa live para fazer o encerramento.
Quero agradecer imensamente a participação de vocês, assim, de verdade, assim, eu estou bem feliz com tudo, com todas as informações que vocês trouxeram, porque para mim já foi super produtivo, então eu acredito que pelo menos um pouquinho a gente vai conseguir impactar e, enfim, e trazer essas informações, esse cuidado, esse olhar. Se uma pessoa que está passando por isso, ela talvez já vai ter algum caminho, algum pensamento que ela possa buscar ajuda, né? Então, eu quero agradecer imensamente vocês, imensamente as pessoas que nos assistiram. Nós vamos deixar essa live, pretendo que tenha dado certo, né? Porque como é 1h30, mas que ela tenha ficado, que ela fique gravada para disponibilizar no Instagram, no Facebook, e também tô agora recentemente abri um canal no YouTube, vou colocar lá também, para a gente começar a fazer esse trabalho, né? Porque hoje, como vocês fizeram a menção, hoje a gente tem muito acesso à internet, enfim, né? Muitas coisas voltadas a isso. Então, que nós, de alguma forma, possamos utilizar para o bem, né? Então, obrigada, gente. Obrigada de coração a presença de vocês e todas as informações. Enfim, espero que todos tenham gostado, né? Afinal de contas, né, como é o nosso lema, toda vida importa, né? Então, a gente tem que ter esse olhar e tratar com muito carinho. Obrigada também, gente. Foi um prazer. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Podem ficar tranquilos que vão ter outras. Tudo que a gente puder trabalhar e que a gente puder trazer de informação, né? E fazer a nossa parte, a gente vai trazer, né? Combinado. Gente, muito obrigada. Vou esperar a minha anfitriã, que está colaborando aqui, encerrar para a gente a live.